Bebê de 9 meses que se afogou ontem em Lusiânia não resistiu e morreu. E você vai ver ainda. Resultado da chuva. Carros caem em buracos em Valparaíso. PRF diz que motoristas estão abusando da velocidade na 040. Professora goiana é reconhecida pelo trabalho na educação. E agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A gente começa essa edição com uma triste notícia. O bebê de apenas 9 meses que caiu em uma piscina ontem à tarde no Jardim Ingá, aqui em Lusiânia, faleceu na madrugada de hoje. Ele chegou a ser socorrido de helicóptero do Corpo de Bombeiros para o UGOL, em Goiânia, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Moradores do setor de Chácaras Anhanguera B, em Valparaíso, têm sofrido com a falta de asfalto há mais de 10 anos. E na época de chuva é ainda pior. Só hoje, 2 carros atolaram nas ruas do setor. O Raimundo tomou um susto quando passava por essa rua, no setor de Chácaras Anhanguera B. Olha a cena que ele gravou, um carro caído dentro de um buraco. Geralmente acontece muito isso aqui, eles arrumam um buraco e depois voltam de novo. Não faz um serviço bem feito, aí quando começa o tempo de chuva, volta de novo. Nesse outro vídeo, no mesmo setor, outro veículo atolou, mas esse foi na porta de casa. Segundo os moradores, este é um problema que se arrasta há mais de uma década. A prefeitura costuma tapar os buracos com terra, mas sempre que chove, as ruas alagam, os buracos voltam a aparecer e o resultado é esse. E esse não é o principal problema aqui. Na avenida principal, onde passa o transporte coletivo, tem asfalto, mas está cheio de buracos. O morador não está nada satisfeito. Tem esgoto, não tem saneamento básico. E eu moro 8 anos aqui, meu irmão. 8 anos eu moro aqui e na nossa rua não tem asfalto. Eu trago um parente aqui para nossa casa aqui, ó, eu fico envergonhado. Olha a situação na nossa rua aí. Tá feia a situação. Em relação ao buraco que o carro preto caiu hoje pela manhã, a assessoria de comunicação de Valparaíso diz que por causa da chuva de ontem, um trecho da escavação de uma obra que teve o material carregado abriu uma erosão, mas que o problema foi resolvido hoje pela manhã. Já sobre o outro caso de atolamento, eles não nos responderam. Um comerciante de pedras preciosas foi preso suspeito de receber R$20 mil ilegalmente. Segundo a polícia, ele faz parte de uma quadrilha que furta dinheiro de contas bancárias de todo o país. José Antônio de Assunção Gomes foi preso no banco quando fazia um saque de R$2 mil. Ele já era monitorado pela polícia. Segundo a investigação, o comerciante faz parte de um esquema que desvia dinheiro de contas bancárias. Uma parte da quadrilha conseguia os dados bancários das vítimas usando links e programas de computadores e depois transferia o dinheiro para a conta de laranjas, como a do José Antônio. Os laranjas ficavam com 40% do valor e o restante era repassado para a quadrilha. E a polícia acredita que tem mais gente recebendo dinheiro ilegal aqui em Goiás. Está sendo feito pelo setor técnico um levantamento definitivo para identificar quantas contas bancárias estão aqui localizadas no estado de Goiás, mas eu posso adiantar que são várias. Nossa primeira pausa para os comerciais e a seguir a gente mostra que em apenas 2 radares aqui da região, o número de infrações impressiona. E ainda a professora goiana, que vai receber um importante prêmio da educação. Agora 7h10, voltamos já. De volta com o J2, deixa eu te fazer uma pergunta, dona de casa. E o preço do tomate, hein? Deixa eu te contar que quem está indo na feira está levando um baita susto. O fruto subiu muito e quem não substituiu está levando menos para casa. Hoje Eliane só volta com 4 tomates para casa. Se fosse barato, ia levar mais. Vai estar caro para levar menos. Nessa banca, na feira do setor Crimeia Leste, o tomate saladete dobrou de R$3 na semana passada para R$6 essa semana. R$6. E agora? E agora a gente compra o que pode, né? A gente vai calculando aí, quando acabar o dinheiro aí fica sem, né? Tomate não gosta de água. Tá mais no jeito é repolho.
No Ceasa, mais barato é repolho. Chuva, fim da safra, produto mais escasso. São as explicações da Ceasa para a caixa de 22 quilos do tomate ser vendida de junho a setembro a R$20 e agora ter saltado para 100. Eu conversei com feirantes, produtores e vale o consumidor lembrar que produto fora de época também pode levar mais agrotóxico. Trabalho com saladete, ele estava muito caro, eu substituí ele pelo rasteiro, que estava mais em conta. Quem não fica sem tomate, o jeito é pechinchar. Tem que andar, né? Gastar gasolina, quer dizer, às vezes fica até mais caro. O único que tá barato hoje pra mim é o salário mínimo, que é uma merreca. Tem jeito de fugir não, né? E olha só, a Polícia Rodoviária Federal divulgou dados de infrações causadas por excesso de velocidade na BR-040. Os registros são de apenas 2 radares no trecho aqui de Lusiânia. E os números impressionam. No quilômetro 13 da BR, as infrações por excesso de velocidade passam de 24 mil. No quilômetro 12, os números são menores. As multas dos apressadinhos foram registradas em apenas 5 meses. E quem não foi surpreendido nos 2 trechos, diz que aprende mais com a conscientização do que com os radares. A verba do governo poderia ser mais em educação do trânsito e não multar as pessoas que apenas trafegam na via. Não acho que radares seja a solução, eu acho que a solução é a educação. De acordo com a PRF, os 2 radares foram instalados em maio deste ano. Se a gente somar os dados de infrações por excesso de velocidade registrados pelos 2, passam de 35 mil. Um número alto para um período curto de funcionamento dos 2 radares. Mesmo assim, os condutores continuam sendo muito imprudentes. Já foram mais de 30 mil autuações desde o início de operação dos radares. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a multa mínima por excesso de velocidade é de R$ 130. Uma infração média que gera 4 pontos na carteira. E a multa máxima é de R$ 880, uma infração gravíssima. O motorista perde o direito de dirigir e ainda tem a carteira de habilitação apreendida. Então é melhor ir devagar que chega lá. Sou obrigada a ter atenção, né? Porque senão eu vou pagar e pagar caro pelas multas. Sou obrigada a ter atenção, querendo ou não. A gente tem que ter, né, muita atenção aí, passar aí quando é de 60, né, ter cuidado. Tem que ficar alerta porque o local é bem sinalizado, inclusive, viu? Ônibus cheio, demora nas paradas e muitos passageiros acabam se arriscando no transporte irregular, que também anda cheio e que não oferece nenhuma segurança. A palavra lotação se define nessa cena. Vai descendo gente, e assim são 22 passageiros na van com capacidade para 14. O motorista foi multado durante uma blitz da PM. Só nesta quinta-feira, os policiais flagraram 7 vans. Depois da operação, os piratas continuaram agindo. Na plataforma superior da rodoviária, o estacionamento virou ponto deles. Lá embaixo, o lugar de parada é no meio da pista mesmo, em frente à rodoviária. Os carros chegam e saem lotados. Essa van aí desembarca os passageiros bem na hora que a viatura da Polícia Militar passa. Aqui nesse ponto da EPIASU é como se tivessem 2 paradas. Uma de ônibus lá atrás, onde todo mundo espera no recuo. E outra do transporte pirata. Toda essa fila de gente aí no meio da pista está esperando o transporte irregular. Péssimo, horrível, né? Mas a gente não tem opção. Se o transporte fosse melhor, né? Aí tudo bem, mas não é, infelizmente. E a gente sofre um pouco. Todo mundo sabe que aqui é lugar do pirata. Muito triste. As condições dos ônibus são precárias. Você trabalhar o dia inteiro em pé e pegar novamente uma fila para pegar um pirata é meio complicado. E a passagem alta. Passagem mais cara, inclusive, que o transporte regular. 5, 6, depende de onde você vai. Na parada, logo em seguida, os carros piratas disputam espaço com os ônibus. E assim o povo segue para casa, embarcando no perigo. Agora, olha só essa história. Uma professora da rede pública aqui de Goiás foi indicada ao Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação. Está entre os 5 finalistas do país. Ela colocou em prática uma ideia simples, sem custo, mas que mudou o futuro profissional dos alunos. A cabeça desses futuros profissionais aí estava meio fechada até pouco tempo atrás.
só tinha espaço para Apenas 3 áreas: medicina, direito e engenharia. Na fantasia dos alunos, a professora Fátima viu uma oportunidade. Nessa fase de decisão, foi a melhor aula que eles podiam ter. O primeiro passo foi apresentar para eles a diversidade de possibilidades de formação profissional, que muitos nem sabiam. Mas a grande sacada da professora foi levar para a sala de aula uma coisa que parece distante quando a gente é adolescente: o sucesso profissional de quem já trabalha na área. Afinal de contas, uma coisa é imaginar como é uma profissão, e a outra, completamente diferente, é sentir na pele o que ela significa. E aí, durante semanas, vários profissionais convidados pela Fátima vieram falar sobre o que fazem. Eles conseguiam perceber que é injusto supervalorizar uma profissão e desvalorizar outras, que todas as profissões são importantes. Foi uma revolução. Olha a Esther, que sonhava em ser advogada. E agora... Primeiro eu vou ser guia, aí eu vou fazer os guias turísticos, depois eu quero abrir a minha própria empresa de turismo. Para quem só via 3 alternativas... Designer gráfico. Geriatra. Musicista. Vai ser biólogo. Por isso que o projeto da Fátima foi eleito o melhor do Centro-Oeste. Está entre os 5 que vão disputar o prêmio Professores do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Se ela vai ganhar o título, ninguém sabe. Mas da futura nutricionista da turma, já tem presentão garantido. A professora vai ganhar consulta de graça? Claro que sim, vai ser a minha primeira paciente. E o resultado do prêmio vai ser anunciado em novembro. Mas Maria de Fátima Faria, do Centro de Ensino em Período Integral Professor Pedro, já é uma vencedora. Intervalo rápido e a seguir a gente te mostra que Brasília está realizando a Semana da Tecnologia. E tem uma outra opção para o fim de semana também, conhecer a Cachoeira da Serra do Buriti. Agora 7h21, fique com a gente. E domingo é dia de Jornal do Campo e um dos destaques é a temporada do pequi, o fruto preferido dos goianos. O Márcio Vinícius traz essas notícias para a gente. Boa noite, Márcio. Olá, pessoal do Jornal Anhanguera, tudo bem? Veja só, o Jornal do Campo entrou no Cerrado para registrar uma tradição, a temporada do pequi. Só em Santa Terezinha de Goiás, mais de 1000 moradores entram no Cerrado para fazer a coleta do fruto. E ganham um bom dinheiro com isso, viu? A cidade fica movimentada. Esse pequi vai para o Mato Grosso, Minas, Bahia e São Paulo. Tem um sabor diferenciado. E na nossa dica de culinária, olha só, escondidinho de pequi. Bom, não é? Domingo, depois da Santa Missa. E os estandes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estão no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, até domingo, com jogos e também jardim sensorial, que chama a atenção de crianças e adolescentes. Dar mais atenção para o comum, como o toque dos pés na areia. É gostoso. E o das mãos na grama. Ela é meio macia e meio áspera. E é bom. Esse é o jardim sensorial da Nova Cap. Muitas das crianças elas nunca tiveram contato com esse tipo de material, né? Ela vai tocar num cavaco, por exemplo, que ela nunca tocou, que ela não sabe o que é, que ela não conhece. Isso é uma experiência muito rica e eu acho que isso é o objetivo da feira também. Cavaco, nesse caso, é madeira triturada que despertou a curiosidade da criançada. É a madeira de antigamente. 1930, 1981. Antigo mesmo é esse trator de 1956, o primeiro da Nova Cap usado na construção de Brasília. E no estande da CAPES, o uso de jogos educativos nas escolas, em qualquer disciplina. Ele acessa a nossa plataforma que a gente desenvolveu para criar o jogo que ele quiser, com conteúdo didático para aplicar em sala de aula. Os jogos virtuais eram os mais procurados pelos estudantes da rede pública. É da hora! Esse aqui é o Apollo 1, feito com peças que iriam para o lixo, como câmera de monitoramento, telefone e caixinha de som. O projeto veio de Recife para mostrar que a robótica também pode se juntar à reciclagem. Nós tentamos reaproveitar tudo que as pessoas jogam fora. E aqui um exemplo prático de todo esse reaproveitamento. É para as pessoas pensarem 2 vezes antes de jogar fora essas coisas reutilizáveis. As meninas da ciência trouxeram a tecnologia para facilitar o ensino de química, física e matemática. E ainda dá para se divertir no desafio de drones. Tá difícil aí? Tá, a gente brinca um pouco e aos poucos a gente aprende, né?
E amanhã a feira começa a partir das 9 da manhã no pavilhão do Parque da Cidade. E hoje eu quero te convidar para conhecer na cidade de Buriti Alegre, no sul do estado, a Cachoeira da Serra de Buriti. A queda d'água tem 60 metros de altura. Nosso destino fica na zona rural, a mais ou menos 50 quilômetros de Tumbiara, na Serra de Buriti Alegre. O caminho é difícil, pode render até pneu furado. Problema resolvido? Bora seguir viagem. Mais um pouco de estrada, um pouco de trilha pela mata e a recompensa. Uma queda d'água de 60 metros de altura. Essa é a Cachoeira Alta, uma das belezas naturais aqui do sul do estado e que hoje a gente vai explorar de um jeito bem diferente, por rapel. A modalidade é uma técnica de descida por cordas, atrai gente do mundo inteiro e proporciona uma experiência bem radical. É uma prática esportiva, né, que a gente tem oportunidade de fazer tanto na cidade quanto na natureza. Nós somos adeptos de fazer o rapel, escalada e natureza, porque a gente aproveita essa paisagem aqui. Mas para dar conta do rapel é preciso supervisão de profissionais experientes e, claro, equipamento de segurança. O que é preciso para poder fazer essa modalidade? Então, hoje, né, igual vocês podem ver aqui, a gente tem o freio 8, temos o capacete, luva, sem falar nas cordas, igual vocês podem ver aqui. Para a pessoa que nunca fez, a gente reúne com ela, treina com ela antes dela ir e ela nunca desce só. Quem veio se aventurar pela primeira vez sentiu a ansiedade. Medo a gente sempre tem, né? Mas tem que enfrentar. Mesmo com medo, com esse frio na barriga, vai descer. Vou. Para quem, assim como eu, se aventura pela primeira vez, a descida é mais demorada. A gente tenta aproveitar ao máximo o cenário. E depois de 60 metros, é só cair na água e partir para a terra firme de novo. Para descer, quando a gente está lá em cima, dá um medo danado, um frio na barriga, mas depois que desce o negócio flui, é muito bom, a experiência é muito incrível, realmente um contato maravilhoso com a natureza, vale muito a pena. E assim, nós encerramos essa edição do J2 de hoje. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau!